e 1 minuto. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista, o noticiário do dia passado a limpo, a política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista, comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem e defende o povo, faz um rádio novo e a prova correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar no povo, nesse mundo novo, e deseja o certo, comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. Horas e 4 minutos na Paraíba, os destaques principais do programa desta sexta-feira. Com menos de 10 dias de guerra, saiba o que mudou na economia mundial. O governo russo anuncia que quem mentir sobre o conflito com a Ucrânia pode ficar 15 anos na cadeia. Apesar da pandemia e do pessimismo de alguns, o Brasil cresceu quase 5% ano passado. A guerra tomou conta do noticiário. Esqueceram do vírus e também da tragédia de Petrópolis. O Cidade em Revista está no seu rádio, seu tablet, seu celular, seu computador, nas principais plataformas digitais e na rádio Camisa 10 FM. 18 horas e 5 minutos na Paraíba. Quer transformar seu celular num potente rádio? É fácil. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu smartphone ou tablet. Você vai ouvir nossa emissora e outras milhares do Brasil e do mundo. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unido Anticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unido Anticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João
João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vencer Autêntico. O mundo inteiro está voltado para a vacinação contra a Covid-19. Mas é importante lembrar que a gente precisa de proteção para outras doenças também. Fique de olho no calendário de vacinação e procure uma unidade de saúde para atualizar o cartão. Muita gente não sabe, mas os adultos também precisam ser imunizados. Vacina boa é vacina no braço. Uma parceria Rádio Senado. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. A água que chega à sua casa pode encher de esperança a vida de quem depende do Hospital da FAP de Campina Grande para viver. Agora você pode doar diretamente a partir da sua conta de água da Cagepa. Basta ligar, mandar uma mensagem ou enviar um e-mail. Você vai ajudar no tratamento de centenas de pessoas com câncer e reabastecer com alegria a vida de muitas famílias. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Autorize a sua colaboração com o Hospital da FAP pelo WhatsApp número 98198-4495. 98198-4495. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Geovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Geovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande. E o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440. 99993-9440. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Djalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. Imposto de renda é com Djalminha, 3341-3727. 18h09 na Paraíba, pontualmente 6h09 agora. Boa noite, minha gente, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas, saudações sinceras a todos. Aqui estamos para mais um Cidade em Revista e a partir de agora o nosso bate-papo, as nossas reflexões sobre os fatos mais importantes das últimas horas. Menos de 10 dias de guerra, a economia mundial já está transformada. A economia mundial está modificada. Foi mudada por este acontecimento. Vejam, sintam, percebam como é o mundo de hoje. O presidente da Rússia resolve invadir a Ucrânia e isso mexe com a economia global. Rápidas sanções ocidentais isolaram a Rússia, no primeiro momento, é verdade, fizeram com que a sua moeda, o rublo, tivesse uma queda significativa
elevaram o preço da energia no mundo e também os preços dos alimentos. Vai sobrar para quem não tem nada a ver com essa história por lá. É o mundo interligado. Uma ação no Japão afeta daqui a pouco a cidade de Cochichola, depois afeta Nova Palmeira, depois afeta Parnamirim, no Rio Grande do Norte, aí registro em São Paulo, Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, Cruzeiro do Sul, no Acre, São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Italva, no Rio de Janeiro, e por aí vai. Ninguém pode fugir mais disso. É um mundo globalizado. A economia da Rússia, se você não sabe, é a 11ª maior do mundo. O PIB russo, meu amigo Lídio Meira, hoje é estimado em $1,5 trilhão de dólares. São dados do Banco Mundial. Uma semana atrás, antes dessa invasão à Ucrânia começar, a Rússia estava fazendo ótimos negócios com o mundo todo, vendendo energia, gás, petróleo, exportando milhões de barris de petróleo todo santo dia, e tinha a parceria, a ajuda de grandes companhias petrolíferas, inclusive a British Petroleum, que é do Reino Unido, da Inglaterra. As marcas ocidentais, muitas delas famosas no mundo todo, estavam fazendo bons negócios na Rússia e os investidores realizavam empréstimos para suas empresas. Agora, 9 dias depois da invasão da Ucrânia, do começo da guerra, uma enxurrada de sanções tornou os maiores bancos da Rússia arriscados. Comerciantes estão evitando exportar petróleo, com medo das sanções do próprio presidente, e as empresas ocidentais estão fugindo do país ou então suspendendo temporariamente as suas atividades, fechando as suas lojas. As ações da Rússia foram empurradas para fora dos índices globais e as negociações de algumas empresas daquele país foram interrompidas nas bolsas de Londres e também de Nova York. A invasão da Ucrânia pelo presidente russo Vladimir Putin atraiu uma resposta sem precedentes dos Estados Unidos, do Reino Unido, da União Europeia, do Canadá, da Austrália, do Japão e de outros países. Até a Suíça, famosa no mundo todo pela sua neutralidade e pelo sigilo bancário, prometeu também impor sanções à Rússia. As sanções anunciadas na semana passada impediram, por exemplo, os dois maiores bancos da Rússia, o VTB e o Sberbank, de negociar dólares americanos, negociar a moeda norte-americana. Isso, no primeiro momento, tem um impacto terrível. Os países ocidentais também removeram 7 bancos russos do tal do SWIFT, que é um serviço global que conecta as instituições financeiras e facilita os pagamentos, as transações bancárias de forma rápida e muito segura. A coalizão ocidental está tentando impedir o Banco Central da Rússia de vender dólares e outras moedas estrangeiras para defender a moeda russa, o rublo, e a sua economia. As democracias ocidentais surpreenderam muita gente ao buscar uma estratégia de exercer intensa pressão econômica sobre a Rússia, tentando isolá-la efetivamente dos mercados financeiros globais. Se a Rússia continuar em seu caminho atual, é muito fácil ver como as últimas sanções podem ser apenas os primeiros passos de um corte severo e duradouro dos laços financeiros e econômicos daquele país com o resto do mundo. A economia da Rússia, minha gente, é muito importante para o resto do mundo por causa dos seus vastos recursos energéticos. As exportações de petróleo e de gás por parte da Rússia não têm sido alvo direto dos governos ocidentais, mas isso não impediu que os preços subissem nos últimos dias.
O petróleo russo, no entanto, está sendo negociado com o maior desconto em mais de 30 anos, porque Putin não quer perder o mercado. O governo russo está achando mais difícil vender remessas para compradores estrangeiros, preocupados com a consequência das sanções financeiras. As operações de petróleo estão cautelosas com o risco para os navios do Mar Negro e as principais companhias petrolíferas do mundo estão suspendendo ou abandonando as suas operações em território russo. Os contratos futuros do petróleo subiram cerca de 20% desde o início da invasão. Ontem, quinta-feira, o dólar chegou a 117 dólares o barril, o preço mais alto desde agosto do ano de 2008. Grandes aumentos de preços tornarão o petróleo ainda mais caro no mundo todo, elevando o custo de viagens e deslocamentos. Também deve aumentar a inflação em tudo que é país e pode atuar como empecilho para o crescimento econômico, revivendo os temores dessa inflação e complicando as decisões dos bancos centrais do mundo todo que buscam combater o aumento de preços. A crise também está pressionando as cadeias de suprimentos globais já saturadas. Juntas, para você ter uma ideia, a Ucrânia e a Rússia eram responsáveis por cerca de 14% da produção mundial de trigo e forneciam, antes da guerra começar, 29% de todas as exportações de trigo desse produto no mundo. Os futuros do produto, trigo, dispararam, tornando essa commodity mais cara para os fabricantes de alimentos, que naturalmente vão repassar esses custos aos consumidores. Os preços do óleo de palma também dispararam à medida que os mercados lutam para encontrar alternativas aos embarques de óleo de girassol, produto que está preso em vários portos do Mar Negro, sem poder sair. E a situação pode piorar ainda mais. Em um cenário em que os combates na Ucrânia duram, por exemplo, até o ano que vem, e se a Rússia cortar o fornecimento de gás natural para a Europa por 6 meses, para se vingar das sanções adicionais, a inflação na zona do euro deve superar 7% no terceiro trimestre desse ano, segundo economistas da União Europeia. Na Inglaterra, se a Rússia fizer isso, a inflação pode passar de 10% em 3 meses. A Rússia suportaria o peso da dor econômica, porque naturalmente o presidente e os seus assessores se programaram para essa situação. As riquezas energéticas da Rússia não foram alvo direto das sanções ocidentais, porque tem aquela história de que formiga sabe que roça come. As linhas de transporte de contêineres reduziram drasticamente seus serviços. Os bancos ocidentais estão tentando descobrir até que ponto eles estão expostos ao instável sistema financeiro da Rússia. As empresas Visa e Mastercard não estão funcionando na Rússia temporariamente. As fabricantes de aviões Boeing e Airbus não atenderão a frota russa. Disseram que não vão fornecer peças de aviões. Vejam, em 9 dias de guerra, como a situação mudou. E isso é só o começo. Porque, por enquanto, não aumentou ainda aqui no Brasil, por exemplo, aqui no Nordeste, na Paraíba, Campina Grande e região, o preço do pão não subiu ainda, do macarrão, do biscoito, da gasolina. Mas tudo isso vai subir de preço nos próximos dias como primeira consequência dessa invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Eu acho importante a gente saber desses detalhes, dessas minúcias, para ter uma noção do que acontece no mundo e saber por que isso ou aquilo está acontecendo ou por que isso ou aquilo vai ou pode acontecer. E dentro desse clima de informações e contra-informações,
lá dentro do território russo, o presidente Vladimir Putin disse, determinou, e quando ele determina tem que cumprir, que quem mentir sobre o conflito com a Ucrânia, quem chamar, por exemplo, a invasão de guerra dentro da Rússia, seja jornalista ou seja um cidadão comum, se inscrever na internet que está havendo uma guerra, 15 anos de cadeia. 15 anos de cadeia. O presidente Vladimir Putin sancionou hoje uma lei com duras penas de prisão e multas pesadas para quem, no seu entendimento, publicar informações falsas sobre as Forças Armadas russas em mais uma medida de repressão interna em meio à invasão da Ucrânia. Horas antes, os deputados da Câmara Baixa do Parlamento Russo, a chamada Duma, aprovaram por unanimidade uma emenda que prevê penas de até 15 anos de prisão se forem divulgadas informações que busquem desacreditar as Forças Armadas do país. Autoridades russas deixaram claro que o próprio ato de chamar a invasão da Ucrânia de guerra, o Kremlin usa o termo Operação Militar Especial, é considerado desinformação. Quem escrever no Instagram, no Facebook, em qualquer rede social que está havendo uma guerra, 15 anos de cadeia. Outra emenda contempla punições para quem pede sanções contra a Rússia, justamente quando o país enfrenta grandes punições de países ocidentais por conta do ataque à Ucrânia. Esse texto aprovado, essa lei aprovada, se aplica tanto aos jornalistas, à mídia, quanto aos indivíduos isoladamente que trabalham nessas empresas. O presidente da Comissão Política de Informação da Duma, que é a Baixa Câmara do Parlamento Russo, disse ainda que a lei se aplica a todos os cidadãos e não apenas a quem for russo. Ou seja, se um brasileiro estiver lá e escrever que está havendo uma guerra, 15 anos de cadeia. Inglês, americano, seja lá de onde for. Para controlar ainda mais as informações que a população russa recebe sobre esse conflito, as autoridades aumentaram nos últimos dias a pressão sobre os poucos meios de comunicação independentes que continuam atuando no país apesar do clima hostil. Em resposta a essa nova lei, a BBC da Inglaterra suspendeu o serviço de jornalismo na Rússia. Essa lei parece criminalizar o processo de jornalismo independente. Ela nos deixa sem escolha a não ser suspender temporariamente o trabalho de todos os jornalistas da BBC News e sua equipe de apoio na Federação Russa, enquanto avaliamos todas as implicações. Isso foi dito pelo diretor-geral da BBC, Tim Davie, afirmando que não queria expor os seus jornalistas ao risco de processos criminais simplesmente por desempenharem sua função. Para burlar esse bloqueio, a rede britânica vinha usando uma tática de transmissão popularizada durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, o rádio de ondas curtas, que podem viajar por longas distâncias para transmitir suas notícias em inglês por 4 horas por dia de Kiev, capital da Ucrânia, e em partes do território russo. Hoje, o regulador russo Roskomnadzor anunciou que limitou o acesso aos sites da edição em russo da BBC britânica e da emissora internacional da Alemanha Deutsche Welle, bem como ao portal independente Medusa e à Rádio Svobodna, antena russa da Rádio Europa Livre, financiada pelo Congresso norte-americano. O Facebook, cuja sede fica nos Estados Unidos, também foi bloqueado hoje na Rússia. Então o negócio está feio e lá ai de quem desobedecer ao governo. É claro que tem gente que desobedece. Já há notícias dando conta de pelo menos 6 mil presos desde que houve a invasão há 9 dias. Quem foi para a rua protestar contra o governo de Vladimir Putin está na cadeia. E lá é o seguinte, quando prende, os familiares não sabem para onde a pessoa foi levada. Não informam em que prisão se encontra, qual é a condição, e muitos são conduzidos aos campos de trabalho na Sibéria,
onde as temperaturas chegam a 40, 50 graus negativos. Na terça-feira dessa semana, as autoridades tiraram do ar, pela primeira vez, o Conselho de Administração deixa eu ver aqui, as autoridades tiraram rádio do ar. Desde 1991, isso não acontecia na Rússia. Então, algumas emissoras foram tiradas do ar. Eu ouço algumas rádios de Moscou, entre elas a rádio Sputnik, que está fora do ar. Tentei ouvir nos últimos dias e realmente está fora do ar. Dmitry Muratov, um jornalista que dividiu com a filipina Maria Ressa o Prêmio Nobel da Paz do ano passado, diz que o seu jornal, Novaya Gazeta, que sobreviveu ao assassinato de 6 dos seus jornalistas, pode estar prestes a fechar também. Ou fecha ou para de falar do governo, ou vai para a cadeia sem choro e sem vela. A rede de TV Chuva, estação independente que se autodenomina o canal otimista, também anunciou a suspensão de suas atividades por tempo indeterminado, depois de ter sido bloqueada e ter a sua cobertura proibida. Ontem, a emissora estava transmitindo o balé O Lago dos Cisnes após interromper o funcionamento das suas operações. A obra foi usada nas transmissões de rádio e televisão da era soviética durante a década de 80, após a morte de líderes como Leonid Brezhnev, Yuri Andropov e Konstantin Chernenko, enquanto o governo elaborava planos de sucessão. Depois, os bailarinos também surgiram na TV russa durante o golpe de 91 contra Gorbachev, que contribuiu para o fim da União Soviética. Lei seca, lei do cão. Quem desobedecer ao governo russo vai para a jaula e pode até desaparecer do mapa. São 18h28 agora, 6h28. Quem me acompanha aqui nesse bate-papo diário sabe que eu tenho dito que muitos países anunciaram: olha, nós estamos socorrendo vocês aí. O presidente da Ucrânia vai para a televisão e diz: olha, eu não quero carona para fugir para os Estados Unidos, eu quero arma, eu quero munição para enfrentar os russos e tal. E os países da Europa disseram: nós estamos mandando arma para você, munição. Cadê chegar? Não chegou um cartucho de 22. Porque não entra, minha gente. O espaço aéreo ucraniano está fechado. Não entra nem um avião. O governo da Ucrânia, inclusive, mandou um pedido aqui para o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, solicitando suprimentos médicos. E alguns jornalistas tiveram acesso à lista de 18 itens, que inclui, olha só o que eles estão pedindo: aparelhos respiratórios para adultos e crianças, monitores de sinais vitais. E a relação enviada pelo Itamaraty ao Ministério da Saúde pede que a pasta indique como é que o governo brasileiro pode atender essa demanda. Porque é o seguinte: os ucranianos sabem, pelas redes sociais, e alguns brasileiros que continuam na Ucrânia, que provavelmente segunda-feira vai decolar esse avião da FAB com direção à Polônia, não é a Ucrânia. E eles pedem que o governo brasileiro mande algumas coisas que eles estão precisando. Agora, manda, o desembarque é feito na Polônia. Como é que esse material vai chegar na Ucrânia? Não chega nunca, porque os russos não vão deixar, pelo menos por enquanto. A expectativa é de que os técnicos do Ministério da Saúde do Brasil atendam a essa solicitação. A previsão é de que às 3h da tarde da próxima segunda-feira, dia 7, esse avião da Força Aérea Brasileira decole com destino à Polônia. A relação das necessidades médicas da Ucrânia inclui desfibrilador, aparelho que faz eletrocardiograma,
instrumentos cirúrgicos e até geradores portáteis de energia. Os jornalistas apuraram que a intenção do Ministério da Saúde é de atender pelo menos a uma parte desses pedidos. Olha a tática da Rússia. Quem acompanha, quem lê, quem já foi militar, sabe qual é. É sufocar. Como é sufocar? Matar por inanição. Quem não morrer pelos bombardeios vai ficar ilhado, com sede, com fome, com frio, ferido, vai morrer porque falta de atendimento médico, não tem mais equipamento, material nos hospitais. É desse jeito, não deixa entrar nada. Pode ser que atenda num determinado momento a essa história do Papa e de alguns chefes de Estado de abrir corredores humanitários. 2 horas por dia, entra alguma coisa, sai alguma coisa, tudo fiscalizado pelos russos. Porque eles sabem que na entrada de material hospitalar, por exemplo, o cara pode botar arma dentro, munição, granada, que é para atacar os próprios russos. Então como é que eles vão deixar algo que pode ser usado contra eles? Então a disparidade ali é enorme, já falamos sobre isso, e não tem como o pessoal se salvar. Ali é beco sem saída. Ou rendição, ou resistência enquanto der, mas vai chegar um momento que não dará mais para segurar o poderio dos russos. Hoje, inclusive, quando eu botei o noticiário aí no camisa10.net.br, que esse avião da FAB vai sair segunda-feira, um amigo meu, empresário aqui de Campina Grande, disse, já era para ter mandado. Quer dizer, o pessoal não entende como é que a coisa acontece. Aquela história de dar opinião sobre alguma coisa que não sabe como é melhor ficar calado. Por que não já mandou buscar os brasileiros? Meu amigo, os brasileiros que estão na Ucrânia, o Brasil não tem como buscar. Os americanos que estão na Ucrânia, o governo dos Estados Unidos não tem como buscar. Hoje só pode buscar quem conseguiu sair do território da Ucrânia. Quem está na Moldávia, na Polônia, ou saiu para algum outro país. Quem estiver dentro da Ucrânia não sai, porque o poderio militar russo não deixa ninguém ir lá buscar. Então o que é que o Brasil e que outros países estão fazendo, para você entender? Quem conseguiu sair está sendo juntado num lugar só para o avião ir buscar. É assim. Então o que foi que os diplomatas brasileiros fizeram? Quem conseguiu sair do território da Polônia de trem, de carona, a pé, do jeito que foi, esse pessoal está sendo levado para Varsóvia, a capital da Polônia, para que o avião pouse lá, embarque esse pessoal e traga de volta. Porque tem uma coisa também que a gente precisa ter na cabeça. Muita gente sai do Brasil e vai para qualquer país aí do mundo e não comunica às autoridades brasileiras. O sujeito resolve se mudar para o Canadá, por exemplo. Aí ele vai, tira o visto, compra a passagem e vai embora. Não diz a ninguém, só a família sabe. Aí digamos que estourasse uma guerra no Canadá. Como é que as autoridades brasileiras iam saber que aquela pessoa estava em tal cidade do Canadá? Não tem como adivinhar. Aí quando estoura uma guerra como essa, ou invasão, como você quiser chamar, aí todo mundo diz, cadê as autoridades brasileiras que não vão buscar? Como é que adivinha que o sujeito estava ali? Aí corre para a embaixada. Quando chega lá, o povo da embaixada também está com medo de receber bomba na cabeça. Olha o caso daquela esposa do jogador, que ligou para a representação diplomática do Brasil na Polônia. A moça conseguiu ligar aqui do Brasil, para a embaixada do Brasil em Varsóvia. Aí uma funcionária lá, uma diplomata, atendeu e ela disse, olha, eu sou esposa do jogador tal, que está na Ucrânia e eu quero pedir que vocês vão lá buscar ele. Aí a mulher ouviu o desespero dela, o que é compreensível e tudo. Aí disse, minha filha, eu estou ficando velha, não é doida não. Eu vou sair aqui da Polônia para entrar na Ucrânia, que está recebendo chuva de foguete, de bomba, de míssil, de granada da Rússia, para ir procurar o seu marido lá. Ninguém sabe nem onde ele está. Entenderam qual é a situação? Então, por que o avião só está indo segunda-feira? Porque segunda-feira já deve ter uns 150 ou 200 brasileiros juntados na Polônia, os que conseguiram sair. Quem conseguiu sair e não chegou a Varsóvia não vem, pelo menos nesse voo. Quem estiver dentro do território da Ucrânia também não vem, porque o avião brasileiro e nenhum avião de outra parte do mundo vai entrar na Ucrânia, que a Rússia não deixa. Entenderam?
O presidente da Ucrânia, que está aparecendo ainda na televisão, nas redes sociais, ele está escondido com aqueles assessores, porque se os russos descobrirem onde ele está, metem bomba e matam na mesma hora. Então a situação é muito complicada, é muito difícil e é preciso que a gente entenda o problema. Por que é que americano, por que é que alemão, por que é que inglês, ninguém vai lá socorrer os ucranianos? Porque a Ucrânia não faz parte da OTAN. E pelos tratados internacionais, a OTAN só entra para defender países que façam parte do bloco. A Ucrânia não faz. E Vladimir Putin sabe disso. Ele disse, eu vou invadir porque ninguém vem lá. Quem botar um pé eu mato. E ele avisou. Não se metam no conflito, porque senão vocês vão chorar pro resto da vida. E ninguém vai. O presidente americano tem feito discursos, ainda ontem à tarde fez um, e disse o quê? Nenhum soldado americano vai botar o pé na Ucrânia. E ele sabe por quê. Se botar o russo lá, manda detonar, não quer nem saber. E não há obrigação de nenhum país do mundo, membro da OTAN, acho que são 30 países, de defender um país que não faça parte da aliança militar. Agora, o povo dá pitaco em tudo. Hoje tem uns especialistas em tudo, sem conhecimento. Ontem, inclusive, eu vi uma briga à noite, ao vivo, em rede de televisão, na Globo News. Carlos Alberto Sadenberg, que vocês devem conhecer, fala na CBN, participa aqui e ali do Jornal da Globo, do Jornal Nacional. Ele também é do elenco da Globo News. E no programa Em Pauta, que eu acompanho todas as noites quando saio daqui, às 8 horas começa, vai de 8 às 10, estava o Guga Chakra de Nova York e o Carlos Alberto Sadenberg aqui em São Paulo. E o Guga Chakra fez um relato que eu tinha feito aqui, também no rádio. Qual foi o relato? Contando os locais do mundo que já foram invadidos pelos americanos. Ele fazendo uma comparação. Olha, os americanos invadiram o Iraque, os americanos bombardearam na Síria, no Iêmen. Aí começou a dizer, do Vietnã para cá, contando todos os fatos. Pois o Carlos Alberto Sadenberg pegou o ar com o Guga Chakra, que estava contando parte da história, que ele não estava inventando. Ele disse, olha, os Estados Unidos são useiros e vezeiros, já invadiram o Panamá, já invadiram a Nicarágua, a Guatemala, aí começou a dizer tudo. O outro aqui pegou a disse, não, você está defendendo o Vladimir Putin porque invadiu a Ucrânia. O cara disse, não, meu amigo, eu estou apenas dizendo as nações que já foram invadidas, países com autonomia, países que são nações, que têm território, que têm seu povo, sua língua, seu idioma, e que os americanos invadiram. E que ninguém condenou os americanos porque fizeram isso. E agora estão condenando o russo porque ele invadiu uma área que ele acha que é sua, que já foi pertencente ao Império Russo. Meu amigo, isso deu uma briga, uma confusão, e foi preciso o Marcelo Cosme, que é o âncora do programa, pedir para um exprimir sua opinião, o outro também encerrar o papo, porque senão os caras tinham se engalfinhado, embora distantes um do outro, vez que um estava em Nova York e outro aqui em São Paulo. Então é preciso que a gente entenda o que acontece, pergunte a quem sabe, leia um pouco, estude para poder dar pitaco, para poder dar opinião e saber por que é que a banda está tocando aquela música naquele instante. São 6h39 agora na Paraíba. Olha, doações de vários países já chegaram à fronteira. Tem doação da Alemanha, tem doação de muitos lugares da Europa, da Itália, mas não entra uma cabeça de alfinete, porque os russos não deixam, e ninguém é doido para pegar uma carreta e dizer, eu vou entrar e vou levar. Os caras metem um míssil lá de cima, destrói no mesmo instante. Então ali, meu amigo, é Operação Sufoco. Já ouviram falar na Batalha de Stalingrado? Stalingrado hoje é São Petersburgo, lá na Rússia. Aliás, é a terra de Vladimir Putin. Ele nasceu na cidade que hoje chama-se São Petersburgo. Era Stalingrado lá no tempo da Segunda Guerra Mundial. A Batalha de Stalingrado ficou famosa por isso. Houve um cerco, cercaram a cidade com tanques de guerra, mas ninguém entra, ninguém sai. Aí destruíram a infraestrutura, o que é? Tubulação d'água, pontes de acesso, estradas. Quem estava dentro da cidade ficou lá. Aí o pessoal começou a morrer de doença, de fome e de sede. Pronto. Se não entra nada, se não sai nada, mesmo que você não meta bomba, quem está ali dentro vai morrer.
seres humanos sobrevivem se alimentando e bebendo água. Se não tiver isso, aí tem os feridos, os doentes, os que precisam de assistência e tal. Você não deixa entrar nada, não entra socorro, não entra alimento, não entra água, o povo morre de sede e de fome. São 18h41. Os nazistas, exatamente, Evandro Lima, fizeram isso. Quem quiser vai aí ao Google e coloque a Batalha de Stalingrado, aí essas pessoas terão conhecimento do que eu estou dizendo aqui. 6h41. Aqui, olha, da minha parte, vocês tenham certeza, não há defesa de russo, nem de americano, nem de finlandês, nem de alemão. A minha missão aqui é contar a história, é o que está acontecendo, sem aumentar e nem diminuir. Eu procuro aqui me apresentar com a maior isenção possível. O que aconteceu, aconteceu, é história, ninguém vai mudar, ninguém pode mudar. Embora os historiadores, entre aspas, modernos de hoje, mudem a história todo dia. Outro dia eu questionei uma pessoa dessas que, eu digo, olha, eu aprendi assim, você agora está contando a história. Oh, a história muda. Como é que a história muda? A história é um fato, tem que ser contado como foi. Não, mas as pessoas que contavam daquele jeito vão desaparecendo e os que vão contando agora vão contando do seu jeito. Aí é brincadeira, né? Vai desaparecer essa disciplina história dos currículos e das grades escolares aí, porque estão mudando tudo. Mas a missão do jornalista qual é? O jornalista nada mais é do que um contador de história. Chega aqui e debulha, ou como diz o ex-governador Ricardo Coutinho, desbulha para vocês o que está acontecendo. O pensamento aí, o julgamento é de cada um. Agora, como esse meu amigo hoje de manhã, ele disse, olha, e por que o Brasil não já mandou buscar esse povo, rapaz? Era para ter ido. Como, meu amigo? Se não sabe onde esse povo está, vai adivinhar, O Brasil não tinha noção de quantos brasileiros estavam na Ucrânia. Falam em 500, em 600. Aí tem jogador de futebol, tem professor, tem pedreiro, tem engenheiro. Ninguém sabe. Porque só corre atrás, vai em busca da embaixada, do consulado, seja lá do que for, na hora que tem a agonia. Na hora que estourou a guerra. Porque não foram antes. Porque não fugiram do país antes. O pessoal não vinha dizer, olha, vai invadir. O Vladimir Putin está se preparando. Aí a mulher do jogador disse, não, eu moro aqui, mas a gente não sabia não. Como é que não sabia? Complicado, não é? Então, aquela história de viver no mundo real. Você tem que viver com a cabeça no lugar e os pés no chão. Não invente de viver num mundo de ilusão que você está frito. Toda a vida viveu frito quem agiu assim. E agora muito mais. No mundo de hoje, com essa modernidade, essas coisas que estão mudando a cada dia. Hoje, inclusive, eu escutava uma entrevista do Dr. Alexandre Moura. Eu cito sempre Alexandre aqui, porque Alexandre foi secretário de Ciência e Tecnologia de Campina Grande. E ele é uma pessoa que não tem nada com o mundo, que vive nesse universo da informática, da tecnologia, da informação e tudo mais, e do software, do hardware. E Alexandre foi questionado por um colega, ele falando, expondo o que eu exponho aqui mais ou menos, claro que ele com muito mais conhecimento. Aí o colega disse, e eu sou obrigado a fazer isso? Ele disse, meu amigo, você não é obrigado não, é o mundo de hoje que obriga. Ou você vai, ou então você está fora do mundo. Hoje também eu conversava com uma pessoa sobre isso, a questão da tecnologia. Não queira que o computador trabalhe do jeito que você quer, ou do jeito que você pensa que é para ele trabalhar. Não vai trabalhar. Ele trabalha da forma para a qual ele foi fabricado. O celular é um mini computador. Os carros de hoje são computadores sobre rodas. Nós é que temos que nos adaptar àquele equipamento. A pessoa conversava comigo porque quando chega num determinado ambiente, o sinal do celular foge. Não é para fugir. Eu comprei o celular caro, eu pago não sei quanto de internet, eu quero ter internet em todo lugar. Não vai ter. Mas por que não vai ter? Porque é assim, existem as áreas de sombra, existem lajes às vezes, outros equipamentos de informática que bloqueiam aquele sinal, um equipamento que interfere no outro. E é claro que a gente tem raiva, a gente se estressa, porque a gente acha que é de um jeito e quer que seja daquele jeito. Esqueça de achar, desista de pensar nisso. Vai funcionar como foi feito.
Manuel Messias Lopes, boa noite. E a gente precisa se adaptar. Então, às vezes, você chega num lugar para comprar uma coisa, e já aconteceu, acredito que com todas as pessoas, aí a mocinha, o rapaz, pede seu CPF. Aí você, às vezes, dá, às vezes cisma de não dar, entendeu? E aí? Aquele equipamento foi feito para atendimento de quem forneceu o CPF. Ou você fornece ou não é atendido. Não adianta ir atrás de PROCON, ir atrás de programa de rádio, não vai resolver, não vai funcionar. É dessa forma. Tem lugar que você chega num consultório médico, numa clínica, comigo já aconteceu. A mocinha chama, coloque aqui sua impressão digital, o seu polegar, ou o seu indicador. Você vai dizer que não? Ou você vai, bota lá o dedão, ou então não é atendido. Se você se rebelar, você vai embora, não é atendido. A pessoa vai dizer, não, aqui só atende dessa forma. Hoje eu estava assistindo a um programa de televisão e tem uns órgãos, umas entidades lá de São Paulo, que entraram com ações na justiça. Olha só, ações judiciais para proibir que o sistema de câmeras do metrô de São Paulo façam a identificação facial. Quando isso foi criado para facilitar a vida de todo mundo. Porque pelo mundo afora, criminosos já foram presos por causa da identificação facial. Pode ter uma multidão no estádio de futebol, uma multidão na estação do metrô, como por exemplo a estação do metrô Praça da República em São Paulo, que é ali bem no centro. Ali milhões de pessoas transitam por dia e as câmeras estão filmando aquilo tudo. E um sistema foi instalado onde criminosos procurados podem ser identificados pelo focinho, pela cara, pela fuça, como diz Cássio Cunha Lima. Alguém se chateou com isso, ou mais de uma pessoa, ou mais de um órgão, e essas instituições foram à justiça pedindo para desativar o sistema, porque a minha privacidade está sendo violada. Eu quero lá saber, se eu não tenho nada a temer, se eu não devo nada, se eu não cometi nenhum crime, pode me filmar o dia todinho, a noite todinha. Agora, vai ter medo disso quem tiver cometido algum crime, quem estiver sendo procurado. Vocês estão vendo como é que é? A tecnologia do bem, ela vai avançando e tem um monte de gente aqui contra. É muito complicado. Olha, liberdade demais não dá certo. A liberdade é a coisa melhor do mundo. Eu também gosto. Democracia é o melhor sistema de governo que já inventaram no mundo. Eu não conheço outro melhor. Agora, demais não pode não. Aqui no Brasil confundem democracia com anarquia. Só o final é que é parecido, né? Rima, democracia rima com anarquia. Aqui é uma anarquia. Todo mundo quer fazer o que tem vontade, todo mundo se acha cheio de direito, agora dever não quer ter nenhum. Está desse jeito no Brasil. Tudo que se faz para o bem, tem uma turma que não quer. E tudo que se fizer para o mal, aí tem uma turma que quer aperfeiçoar para ficar mais mal ainda. É por isso que esse país fica marcando o passo o tempo inteiro, feito soldado ruim. São 6h49 agora. Vocês estão vendo aí, desde que essa pandemia chegou no Brasil, esse vai e vem de confusão e de gente, entendeu? Ah, olha, você só entra se tiver o passaporte da vacina. Já ouviram, né? Que nada mais é do que apresentar a carteirinha, dizendo que se vacinou. Mas não, e o meu direito de ir e vir? Eu me vacino se eu quiser. Eu quero entrar em todo canto sem mostrar a carteira. Aí o outro diz, use a máscara é bom para você e para as outras. Não, eu não gosto de máscara não, vou usar não. É confusão. Já teve gente morta por causa de máscara. Já teve gente presa por causa de máscara. Confusão que começou por causa do uso ou não da máscara. Gente que se acha no direito de não usar. Então, o que é bom? É um lugar onde as pessoas sejam disciplinadas e que exista a ordem para ser cumprida. O governo é para dar ordem. O governo é para fazer cumprir a lei para dar ordem. Ou não é? Olha, eu tenho um amigo que é brasileiro e mora na Suíça há muito tempo. Faz uns 20 anos que essa pessoa mora na Suíça. E vem uma vez ou outra aqui no Brasil. Ou seja, essa pessoa já se acostumou com o modo de vida da Suíça, com as leis de lá, com a forma de viver, com a obediência, com a disciplina, com a pontualidade.
Essa pessoa está acostumada com tudo que tem na Suíça, que é primeiríssimo mundo. Aí, no ano passado, quando a pandemia deu uma aliviada, essa pessoa resolveu fazer um passeio, pegou um avião de Zurique para Lisboa, em Portugal. Aí veio, se hospedou num hotel. Meu amigo, no terceiro dia que estava em Portugal, aí disse: isso é que é ser uma bagunça danada nesse país. O cara achou Portugal uma bagunça, porque se você compara Portugal com a Suíça, Portugal é uma bagunça. Agora, Portugal, que é para ele uma bagunça, porque ele mora em Zurique, é 1000 vezes mais organizado do que o Brasil. Você imagine quando ele chega aqui no Brasil, o que é que ele pensa? Ele achou as ruas portuguesas esburacadas, reclamou da falta de caixas eletrônicos em Lisboa, a capital de Portugal. Reclamou que procurou um cartão lá do ônibus, ou do bonde, do trem, sei lá do que, e não conseguiu recarregar. Imagina se ele chega aqui no Brasil. Certa vez eu estava no Rio de Janeiro, ali na Praça Mauá. Tem lá, inventaram o VLT, o BRT, tem lá essas coisas agora, de uns tempos para cá. E aí eu fiquei olhando, tinha lá um terminal onde você comprava o bilhete do BRT. Você botava lá o dinheiro e o bilhete saía, inclusive com um troco, pelo menos a máquina dizia isso. Aí eu, como sou macaco velho nesse negócio, eu digo, eu vou olhar se esse negócio funciona. Aí fiquei por ali, como quem não queria nada, olhando alguém fazer a operação, para poder eu ir, que eu não ia botar meus 10 reaisinhos lá sem ter a certeza se aquilo funcionava. Aí eu vi que 2 rapazes chegaram, gringos. Você conhece o gringo de longe. Aí o cara botou lá 10 reais, a máquina engoliu, não saiu nada. E eu só olhando. Aí o outro chamou lá alguém que pediu informações e tal. O cara disse, não, assim, aí botou mais 10, a máquina engoliu. A segunda nota, não saiu nada. Aí os caras desistiram, foram embora. Perderam 20 reais assim em 15 segundos. Aí você acha que eu ia botar meu dinheiro num negócio desse? Então aqui, quando fazem alguma coisa, fazem para roubar o povo. Quanto vai roubar, melhor. Fazem para não funcionar, ou para funcionar de forma diferente. Então, nesse nosso país, a gente tem que ter medo até da própria sombra, infelizmente. Faltam 7 para as 7 agora. Agora são 6h54, faltando 6 para as 7. Aqui no Cidade em Revista nós temos a parceria de Anatólio Seguros, que trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 999991000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves, telefone 999991000. Hoje eu conversei rapidamente com os meus amigos lá do restaurante O Bananal. Atenção, você que gosta, como eu gosto da comida do Bananal. Aquele miudinho de galinha, aquele picadinho gostoso, a própria galinha guisada. Quem gosta da bisteca suína lá do Bananal, da picanha bovina. O Bananal, no segundo semestre desse ano, estará funcionando também na Manuel Tavares, aqui em Campina Grande. Então, os galegos já estão providenciando tudo. Está começando a construção do prédio. Vai funcionar na Manuel Tavares, que é o polo gastronômico aqui de Campina Grande. A gente vai dando mais detalhes por aqui, vai avisando a vocês até a época do funcionamento da unidade 2 do restaurante O Bananal, aqui em Campina Grande. Fiquei muito feliz, legal, porque eu gosto muito dos galegos. E eu sou, se você não sabia, sócio fundador do Bananal. Eu frequento o Bananal desde que abriu nas barraquinhas, não era nem barraquinha, eram cercadinhos de palha de bananeira ali, logo depois da inauguração da rodovia Anel do Brejo, na estrada Anel do Brejo. Então, o seu Everaldo e os meninos todos são meus amigos,
E vem aí a unidade 2 do restaurante O Bananal, funcionamento no início do segundo semestre, então daqui a mais 2 meses e meio, 3 meses já vai funcionar. Agora, como disse um outro amigo hoje, a guerra tomou conta do noticiário de tal maneira que ninguém falou mais do vírus, pandemia todo mundo esqueceu, e esqueceram também da tragédia lá de Petrópolis, que estava no noticiário até que começou essa invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Não brinque não, viu? Que é assim, né? Às vezes o povo diz, a imprensa só fala nisso. É assim no mundo todo. Eu lembrei agora de Mário Araújo. Mário, que foi vereador aqui em Campina Grande. Logo que o Sistema Globo de Rádio implantou a CBN, 30 anos para trás, aí conversando um dia com o Mário Araújo, eu, Juarez Amaral e ele. Aí Mário gostava muito de rádio e a gente falando sobre a nova rádio. Aí Mário disse, não gostei não. Eu não gostei não porque repete muito. Aí eu disse, Mário, você escuta a BBC de Londres? Às vezes. Você escuta a Central de Moscou, a Voz da América, a alemã, Deutsche Welle. É tudo assim. Olhe, o velho guerreiro Chacrinha já dizia que no mundo da comunicação quase nada se cria. Praticamente tudo se copia. Então hoje você vê as redes de televisão por assinatura, as redes de notícias, tem Band News, até o nome é igual, né? Band News, Globo News, aí tem Record News, ele nem inventa outro nome, só muda aqui, mas a terminologia é a mesma, podia inventar alguma outra coisa. Aí você vai para a Europa, como eu, CNN é a mesma coisa, eu vejo a CNN internacional dos Estados Unidos, eu vejo a CNN em espanhol, e agora a CNN aqui do Brasil, tudo igual. Para onde você foi assim. E a imprensa se municia disso. E vai moendo, mastigando aquilo ali, até que surja um fato novo ou uma desgraça maior. Infelizmente é assim no mundo todo. Tem um naufrágio, aí o povo começa, meu Deus, morreram 600, 700, é uma comoção. Né? Se daqui a uma semana afundar um navio que morram mais pessoas, já esqueceram aquele. É assim. Infelizmente. E tem uma coisa, está provado por A mais B, e tem consumidor para isso. Vão divulgando, vão tendo audiência e tal. Aliás, sobre a audiência, meus amigos, eu vi ontem um levantamento desse mês de fevereiro que terminou. As emissoras, por exemplo, de São Paulo, que tem mais de 1 milhão de ouvintes por dia. Veja bem. E muitas delas têm 1 milhão de ouvintes ao mesmo tempo. 2 milhões, 3 milhões de ouvintes conectados ao mesmo tempo pelas várias mídias, né? Uns no rádio, outros no celular, outros no computador. Mas hoje tem como aferir tudo isso. Vocês sabem qual foi a posição da CBN. Olhe só como está o Sistema Globo de Rádio. Eles conseguiram acabar. 16ª posição. Posição número 16. Em São Paulo. Primeiro lugar Band FM, depois Band News, aí vem outras rádios e Jovem Pan e tal. Saí procurando a CBN, estava lá na posição 16. Como eu tenho dito aqui neste programa, vocês sabem, hoje em dia ninguém inventa nada não, viu? Porque esse negócio de dizer que minha rádio é primeira, todas as FMs dizem que são as primeiras. Tem que ter uma primeira, uma segunda, uma terceira. Qual é o problema? Agora inventaram um negócio de todo mundo dizer que é primeiro. Aí quando você vai no velho computador, consulta o velho Google, aí você tem a realidade dos números. Olha, apesar de toda essa desgraceira da pandemia, apesar do pessimismo de muita gente, o Brasil cresceu quase 5% no ano passado. 4,6%. Saindo do que se chama de recessão técnica no 4º trimestre do ano. Isso foi divulgado hoje pelo IBGE, viu? O resultado ficou como era esperado pelo mercado. Vocês lembram que em 2020 a nossa economia
caiu quase 4%, 3,9%. Está melhorando a situação. Agora, ninguém sabe, depois dessa história agora da guerra, como é que vai ficar. Porque vai mexer com a gente, vai mexer não, já está mexendo. Já está mexendo. Porque, analisem comigo, bem rapidinho. Muitos compradores dos nossos produtos vão parar de comprar. Porque os portos vão estar fechados, aeroportos estão fechados, tráfego aéreo está fechado. Está entendendo? É muito difícil a situação. Aí o fertilizante da Rússia vai continuar chegando aqui. Esse fertilizante vem de navio, passa por várias partes do mundo, por estreitos, por golfos, por canais, e isso pode estar fechado para navios russos. E aí? Como é que fertilizante chega? Fertilizante é o quê? É alimento para a planta. Porque tem gente que acha que é veneno. Não. O fertilizante é para tornar fértil. Fertilizante. Defensiva agrícola é para matar algumas pragas. Fertilizante é para adubar a planta. Então, se esse adubo não chega, a planta vai produzir menos. Se o defensivo agrícola não chega e você não tiver aqui, a praga vai dizimar parte ou, quem sabe, a totalidade dessa plantação. Ontem eu vi na televisão à noite que os exportadores de amendoim, os brasileiros que exportam amendoim para a Rússia, para a Ucrânia, já não podem mais exportar. Tem um monte de contêineres cheios de amendoim nos navios e não podem mais sair. Porque o exportador lá, o importador lá disse, não mando não. Não mando não, que não tem como chegar aqui, tem que passar não sei por onde, está proibido, o navio russo não chega, não passa. Já começou a complicar. E tem o problema do petróleo, que você vai ter que pagar muito mais. E outros produtos que a gente compra e que a gente vende. Prejudica quem compra e prejudica quem vende. Então isso vai afetar a economia. E quem tem salvado a economia nacional é o chamado agronegócio. É a venda de soja, é a venda de carne bovina, essas coisas que a gente produz aqui e joga lá para fora. Porque o Brasil hoje é o quê? É que fornece alimento, é quem alimenta o mundo, boa parte do mundo. Aí se uma parte do mundo não vai poder receber esse alimento, ou se num determinado momento você não terá esse alimento para fornecer na quantidade pedida, solicitada, tudo isso complica. Parece que não vai mexer com a gente, mas mexe. Independente de você ter parente na Rússia, na Ucrânia, entendeu? De ter alguém que está na guerra, de alguém que não conseguiu sair, que ficou preso e tal. Aí tem as questões econômicas que acabam, via direta ou via indireta, mexendo com todos nós. São 19h04 na Paraíba, 7h04. Paulo, o presidente da República, continua sem saber o que fazer e tal. É a opinião de cada um, né? É uma situação assim complicada, porque você vê o embaixador brasileiro na ONU, vota de um jeito, aí o presidente dá uma declaração que se contrapõe àquilo que foi votado. É uma coisa meio maluca, né? Que não dá muito bem para entender, não. Mas esse povo está lá, o que é que eu vou fazer daqui? A mim cabe dizer a vocês que isso está acontecendo. Se é bom ou se é ruim para o Brasil, só o tempo vai dizer. Só o tempo vai dizer. Eu falei em Petrópolis, né? Eu falei agora há pouco, que o noticiário praticamente esqueceu da tragédia. Hoje os números divulgados dão conta de 233 mortes. Ainda tem gente desaparecida, viu? Pelo menos 4 ou 5 pessoas que estão sendo reclamadas. Mas subiu para 233 o número de corpos resgatados, identificados, naturalmente que já sepultados, apenas para você saber que, a propósito do que disse aqui o ouvinte, eu fui buscar esses números para passar para vocês. É uma tragédia, né? 250 pessoas praticamente mortas, além dos prejuízos incalculáveis impostos a toda aquela população. Há milhares de pessoas que perderam suas casas, não tem para onde ir. E outras que já estão construindo no pé do morro de novo. Porque ano eleitoral principalmente, o pessoal deixa fazer tudo. Aí depois lá vem a confusão novamente. Joel Carlos, boa noite. São 7h06, 7h06. A gente vai fazer outra pausazinha e eu volto já com a parte final do Cidade em Revista. Tem muitas mensagens aqui de ouvintes.
eu quero já antecipar para vocês que provavelmente na próxima terça-feira, dia 8, nós não teremos o programa nesse horário, porque já a confirmação que foi feita hoje de uma reunião na televisão, e eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo, e na hora do programa, naturalmente, eu ainda estarei por lá. Vai começar um pouco mais cedo, dificilmente termina até às 18 horas. Então, provavelmente, é claro que eu vou ainda confirmar para vocês, mas eu recebi um comunicado hoje de uma reunião da qual eu não poderei estar ausente. Mas eu confirmo isso depois direitinho. 7h07, o Cidade em Revista volta já já. Sua beleza e sua autoestima são essenciais. Seguindo os protocolos de prevenção contra a Covid-19, todas as unidades Onildo Alt Coiffure estão prontas para cuidar de você, com credibilidade de quem está há mais de 30 anos no mercado. Onildo Alt Coiffure, em Campina Grande, na rua Américo Braga, número 29, São José, no Complexo Heron Marinho e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vencer Autêntico. Rádio Camisa 10 Maxi Música. 24 horas no ar. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. 19h09 na Paraíba, meu amigo Marcos Soares, meu amigo Dão Camelo. Dão está levando falta já há alguns dias que ele não faz contato conosco, mas está aqui na relação. São 7h10 agora. Muitas mensagens de ouvintes. Dá uma olhada aqui em algumas delas. Doutor Evaldo Nóbrega, boa noite. Doutor Evaldo Dantas da Nóbrega, meu amigo proctologista, vai atender, passa a atender também na capital paraibana. Megão do Café, que é o João Ricardo. Jair Lucena, boa noite. Meu amigo Assis, no Santa Bárbara, boa noite. Chove nesse instante. Chuvinha fraca, apenas uma garoazinha. Chegou a chover um pouco mais forte. Qual é a temperatura aí no Catolé, Paulo? 25 graus agora. Meu amigo Barbosa, advogado em João Pessoa. Antônio Barbosa, da Eletrônica Barbosa, em Esperança. Tony Helison, em Fortaleza, saindo do trabalho na escuta. Marivaldo, aqui no bairro do Catolé. Dimas, em Matinhas, boa noite. Matinhas é a capital mundial da laranja. Matinhas, eu só lembro de Aragão Júnior.
Quem mais aqui? Doutor Geraldo Medeiros, boa noite. Boa noite, Aloysio, 10 anos. Sargento Letício. Paulo, sumiram os especialistas em epidemiologia e surgiram agora os especialistas em guerra. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa. Essa pandemia deu muita luz a cego, como diz um amigo meu. Que surgiram as figuras que a gente nunca tinha ouvido falar. Doutora Natália Pasternak se mandou para Nova York. Descobriram até que o currículo dela tinha uma boa parte que era inventada, era falsa. Foi embora. Todo dia na Globo News. Aí depois veio a doutora Margarete Dalcomo. Meu amigo, tem uns 10 nomes que eu decorei. Era todo dia esse povo moendo. Aí agora não. Agora são os estrategistas de guerra. Bocado de entendido em guerra. Não conhece um revólver, uma garruncha. Se entregar uma sovaqueira numa mão e uma espingarda Rossi calibre 12 na outra, ela não sabe. Aí, eu sou especialista em guerra. Tá bom. É Roberto Godoy agora, é você. É como aquela moça aqui. Outra que foi embora para os Estados Unidos, aquela Ilona Sabó, especialista em segurança pública, diretora-presidente do Instituto Igarapé, aquela que Sérgio Moro nomeou. Aí, olha, essa ação policial no Morro da Providência está errada. Policial não deve agir assim. Eu queria ser presidente da República, o governador de um estado, o comandante de polícia que chamar essa menina, vem cá, bota um colete aqui, bota um capacete, você vai na frente. Você está dizendo como é para a gente trabalhar, pronto, você vai na frente agora e vai dando as instruções ao pessoal. Não tem condição de ouvir um tiro. Se der um tiro perto dela, sai correndo com medo. Mas é especialista em segurança pública. Especialista de Facebook, né? Juscelino Salles. Paulo, Stalingrado por causa de Stalin, que era o ditador na época da Segunda Guerra. O nome da cidade era homenagem a esse cara. Disse aqui Juscelino Salles. Mas hoje é São Petersburgo. Era onde Hulk jogou. Aliás, uma cidade muito bonita. Que mais? Marcos Farias, em Esperança. Reflexões necessárias, Paulo. Receita Federal, diz ele aqui, só atende mediante o CPF. É verdade. Olha, a maior parte dos prédios em São Paulo, Rio de Janeiro nem tanto, mas em São Paulo você só entra ou com o CPF ou com o RG. RG, como eles chamam a identidade para a gente aqui, né? RG é Registro Geral. Então, quando eu fui com meu filho, na época que ele estava doente, e ia a muitos prédios de clínicas, de laboratórios, de médicos e tal, meu amigo, na entrada você tem que mostrar a documentação, fica lá cadastrado, é um moído danado, tira foto. Aí se você disser, eu não quero que tire minha foto, não entra, acabou a história. Marcos Soares, eu também sou sócio fundador do Bananal. Olha aí, o velho Marcos Soares. Então já provou o picadinho do Bananal. É porque com essa pandemia, né, a gente diminuiu as saídas de casa, a frequência aos restaurantes, aos locais que sempre se reunia com os amigos, mas sempre que eu estava no Bananal, no sábado, na sexta-feira, às vezes com o Roberto Cunha Lima, aí chegava Arthur Bolinha, meu amigo, eu penso num papo bom, Arthur Bolinha, Roberto Cunha Lima, os amigos, doutor Dinardo Freire, aí ia chegando aquela turma e sentando ali, às vezes veneziano de Tal do Rega, às vezes Cássio Cunha Lima. Cássio morava lá perto do Bananal, ali no sítio Araticum. Um papo bom danado, um picadinho, uma cachaçinha. E quando estava no inverno, aquele clima de montanha ali de Lagoa Seca, um ambiente bacana. E os galegos, né, com aquela cortesia e etc. Olha, restaurante que eu gosto, às vezes as pessoas não entendem. Eu gosto de ambiente onde você chegue e peça, olha, meu amigo, eu queria uma moela de galinha. E o cara traga a moela de galinha num prato e cobre. Pronto. Agora tem lugar que você chega, rapaz, você queria o quê? Não, eu queria um caldinho. Não sai, só sai a feijoada completa. Aí outro lugar, se você pedir uma moela de galinha, ele bota você para correr, dá um tiro, chama a polícia. Sofistiquei, negócio sofistiquei demais, eu tô fora. Eu nem gosto de pé sujo, onde só tem a mosca, e nem gosto de negócio sofistiquei demais, não. Lugar bom. Restaurante do Baixinho, uma vez chegou um garçom novo,
Aí eu digo, amigo velho, eu queria uma coxinha de galinha, só uma coxinha de galinha guisada, para tomar uma lapadinha aqui de professor Uba. O cara disse, não, só sai a galinha completa. Não me conhecia, né? E era novato na casa. Aí eu disse, chama o baixinho aí o baixinho chegou do baixinho, diga a esse cidadão que eu peço uma coxa de galinha e ele pode cobrar até o preço da galinha completa. Agora, atenda ao cliente, pediu um pescoço de galinha, arranja um pescoço de galinha e traga para esse danado, que deve ser assim. Tem gente que quer impor. Aí tudo bem, os ambientes sofisticados, você pode ir. O cara vem, bota um fogareiro na mesa e a picanha fica esquentando ali o tempo todo, e aquele fogo e aquela fumaça, e aqui ali tem um acidente, porque aquele negócio cai por cima de uma criança, de um idoso, lá vai. Mas você vai no lugar que você quiser e que você gosta. Eu estou dizendo apenas que eu gosto de ir em lugares que sejam limpos e que a pessoa me atenda do jeito que eu gosto. Rapaz, não sai não. Ele, tá bom, então quem sai sou eu. Aí eu vou para um lugar que atenda, né, da forma que eu quero, que eu gosto. Qual é o problema? Nenhum. Ninguém é obrigado a atender o cliente, que eles podem considerar chato, e o cliente também não é obrigado a ficar num lugar onde ele queria ser atendido de um jeito e aquilo foi negado. É uma via de mão dupla. Tem mais mensagens aqui. Mensagens de ouvintes. Emanuel Ivan. Ivan gosta de mandar vídeo. Está mandando aqui a Anacleto Reinaldo. Andou uma mulher bonitona com vestido azul. Depois eu vou olhar. E mais? Jovita Maranhão. Eita, vou conhecer o cardápio do Bananal quando inaugurar a unidade 2 aqui em Campina Grande. Tá certo. Tá, levar Jovita e Emanuel Ivan. Tá os dois lá numa mesa para ficar conversando. Cada um que fale mais do que o outro. Dá certinho os dois. Moram bem pertinho, né? E se conheceram. Então, é bom que Emanuel Erivan passa uma mensagem para Jovita, ou Jovita passa para Erivan, e os dois se encontram para começar a conversar às 5 da manhã. Quando for 5 da tarde, eles ainda vão no meio da conversa. Ô povo para gostar de conversar. São 7h18 agora na Paraíba, 19h18. Vamos à coluna política de hoje, lá no meio-dia, na Itararé, para saber qual foi o moído e a gente iniciar o panorama político do programa. E Paulo Roberto está chegando com as atualizações da política nesta sexta-feira. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Bruna. Alô, meus amigos. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 9-2 que aquilo que o Congresso aprovou relacionado à verba para gastança na eleição está valendo, morreu o assunto e ninguém discute mais. 9-2. Essa ação, esse julgamento foi provocado pelo Partido Novo, que questionou o montante, as mudanças feitas, o valor aumentado pelo Congresso Nacional. E os senhores ministros, embora em sua maioria tenham reconhecido que o valor é exorbitante, que é muito dinheiro, mas eles disseram, não, isso é um assunto de competência do Congresso Nacional. E o Congresso cumpriu a tramitação, fez tudo certinho, tudo direitinho. Então, ao Congresso cabe legislar, e não a nós ministros aqui, disseram os magistrados. Pois bem, morreu o assunto, o dinheirão está ali, está disponível e será utilizado nas campanhas. Agora, muita gente fica perguntando assim, e outros temas lá atrás, que também eram ou são de competência do Congresso, mas o Supremo também não interferiu? Bom, isso é questão de interpretação dos senhores magistrados e, com todo respeito a eles, em qualquer das instâncias do Judiciário brasileiro, ainda não inventaram uma máquina que consiga fazer uma ressonância, um raio-x, alguma coisa assim, para se descobrir como é que cada ministro vai votar. Não, cada caso é um caso, cada caso concreto é um caso, e eles analisam de acordo com aquela situação. Nós nos acostumamos a ouvir nessa vida que a cada ação cabe uma reação. E isso vale para tudo, inclusive para o cenário político. Se um grupo político aqui se movimenta e compõe sua chapa e anuncia e faz festa e anuncia adesão, isso e aquilo, o outro grupo político também pode fazer a mesma coisa. E todos estão fazendo. Todos estão visando, buscando essas acomodações com os olhos voltados, claro, para a eleição do mês de outubro. Então, um anuncia candidatura aqui, eu dei a rasteira naquele lá.
aquele lá prepara um contra-ataque para se contrapor àquilo que o outro anunciou aqui. Foi assim, está sendo assim e assim será, e não tem quem mude essa situação na política, porque, como eu disse, não vale só para a política, vale para o futebol, vale para tudo que a gente enfrentar nessa vida. E em ano eleitoral, isso acontece com muito mais frequência, com muito mais assiduidade. A pergunta do eleitor nesta sexta-feira: liguem os fios nas tomadas certas e vejam o direcionamento da sua questão. Um senador pode disputar o cargo de vice-governador? Claro que pode. Se um senador pode disputar o cargo de governador e nem se licenciar, se licencia se quiser, de vice-governador a mesma coisa. Em ganhando a eleição, aí sim, se for assumir o cargo de vice, renuncia ao mandato de senador. Eu sei mais ou menos onde é que esse telespectador está querendo chegar. Isso ainda vai dar muito pano para as mangas. Boa tarde a todos, bom fim de semana. Voltamos a nos encontrar segunda-feira, aqui no meio-dia, na Itararé. Até lá. Foi o papo da coluna política de hoje, lá no meio-dia, na Itararé. Pois bem, o governador João Azevedo, enquanto a legislação permite, ele vai desenvolvendo suas atividades administrativas, tocando o Estado, inaugurando obras e anunciando outras obras. Hoje, por exemplo, o governador anunciou que pretende construir uma adutora que nascerá na cidade de Monteiro, levando água até a região de Junco do Seridó. Vocês se recordam que Maranhão trouxe a adutora do Sabugi, que traz água lá do sertão, lá de Curemas, Mãe d'Água, até Santa Luzia. Foi a salvação de toda aquela região na época da seca. E agora João Azevedo pretende instalar essa tubulação, saindo de Monteiro, naturalmente captando água da transposição, até chegar na região de Junco do Seridó. Aí tem ali Juazeirinho, tem outras cidades nas imediações. Algo extremamente importante. Há também o anúncio de obras no setor de estradas, vários pontos do estado da Paraíba que serão beneficiados com essa infraestrutura de transporte que é extremamente importante. O ouvinte abordou aqui o seguinte tema: por que tantos suplentes estão assumindo nas câmaras municipais? Meu amigo, ano de eleição, tem político que vira santo. Começa o ano, ele está santificado. Distribui bondades até o período da eleição, até que a apuração se encerra. Terminou a apuração, voltam a ser demônios, aqueles que são demônios. Os que não são, não se sentirão atingidos pelo que eu estou dizendo aqui. Mas a verdade é que muitos titulares de mandatos vão pleitear outros cargos. Exemplo, tem vereador que pretende se candidatar a deputado estadual. Aí já vai tirando uma licençazinha para o suplente assumir, e ele vai fazendo sua pré-campanha no meio do mundo, e aquele suplente já assume o compromisso de também trabalhar e arranjar voto. É mais ou menos assim. E outros que pretendem disputar outros cargos, compor outras chapas, dessa forma. O ouvinte também se reportou ainda nesse cenário da política a parlamentares que em ano eleitoral ficam divulgando emendas que conseguiram. Olha, eu liberei tantos milhões de emenda para a cidade tal. Aí outro diz tantos milhões, 20 milhões para Cochichola, 32 milhões para Itatuba. Meu amigo, se for somar esse dinheiro que eles estão anunciando para as cidades paraibanas, elas vão virar Dubai. Cada cidade dessa da Paraíba será uma Dubai. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Agora, difícil é esse dinheiro chegar, viu? Difícil é esse dinheiro chegar. Agora, anúncio, meu amigo, microfone é como folha de papel em branco. Você chega com uma caneta, a coitada da folha de papel está ali, o que você escrever, ela aceita. Nenhum papel vai dizer, não escreva isso em mim, eu só quero que escreva isso. Não. Microfone, alguém abre a boca e diz o que quer. Agora, entre dizer uma coisa e aquilo ser verdadeiro, é muito complicado. É como os políticos que ficam, em nome dos partidos, falando, todo ano de eleição é assim: olha, o meu partido vai fazer 7 vereadores. Aí o outro diz, o meu vai fazer 8.
Aí saltam de lá, o meu vai fazer 4. Aí quando você soma todos aqueles vereadores que eles estão dizendo que vão fazer naquela cidade, dá 3 vezes o número de vereadores de cadeiras que tem na Câmara. Então esse ano, como não tem eleição municipal, os números são voltados para as assembleias e para o Congresso Nacional. Mas, meu amigo, o que tem de pré-candidato, dizendo, meu partido vai fazer 3 federais, a outra diz, o meu 4. Aí quando você soma, dá 36, só tem 12 vagas de federal na Paraíba. E aí? O pessoal fica blefando, né? Agora, tudo isso faz parte do jogo político. Toda a vida foi assim e vai continuar sendo. A gente estranha, a gente às vezes critica, mas se tivesse lá, entenderam? Faria a mesma coisa. Quando eu às vezes critico aqui os colegas de imprensa que nunca compraram nem venderam uma cocada, até compra para comer, mas nunca comprou a cocada por R$1 para vender por R$1,20 para ganhar 20 centavos. Então não tem ideia do que é o comércio. Quando eu critico, sabe por quê? É por causa das bobagens que alguns dizem, porque nunca foram comerciantes. Eu trabalhei no comércio, fui comerciário, depois fui um pequeno comerciante, um bodegueiro, como fui um pequeno industrial, eu sei como é. Então você, vivendo aquela situação, Maria Helena Moraes, você tem condição de dizer. Agora, o negócio de Facebook, eu li no Facebook, eu li no Instagram, aí é outra realidade, meu amigo. É uma outra história muito diferente. Então, na política, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: fazer a cobertura da política como jornalista é uma coisa. E isso eu faço há mais de 40 anos. Outra coisa é você entrar no universo da política. Estão entendendo? Você sendo jornalista, repórter, fazendo a cobertura da política, você sabe quase tudo, mas não sabe tudo. Porque tem o pulo do gato que só sabe quem está lá dentro, quem é da política, quem tem mandato, quem disputa mandato, quem é filiado a partido, quem participa de reunião, de assembleia, de simpósio, de congresso, e quem vai até as convenções e as disputas. Por que eu falo isso? Porque eu um dia surtei e inventei de ser candidato. E participei de reunião partidária, de convenção, de reunião de partido, sei como é que presta conta de campanha, sei quem é privilegiado e quem é prejudicado nas campanhas, sei como são as tratativas lá dentro, tudo isso eu sei. E por que eu sei? Porque eu fui lá, eu entrei, eu vivi o universo. Então pode ser que tenha gente com 80 anos de cobertura política, sabe quase tudo, mas não sabe tudo. Agora, filie-se a um partido, inscreva-se para ser candidato, participe das reuniões, da divisão do dinheiro, dispute, faça comício, faça discurso, peça voto. Aí você vai ter outra realidade, vai conhecer o outro lado da moeda, e muita gente boa não sabe. São 7h29. E essa bronca do concurso da Polícia Civil, Paulo, vai prejudicar todo mundo que fez as provas? Não, meu santo, não é assim. Há um questionamento na Justiça sobre 2 cargos. Se você fez a prova, e isso só interessa para quem fez as provas e está na expectativa, se você fez a prova, você leu o edital. Leia o edital, veja lá quantos cargos estão ou estavam em disputa. Agente, motorista, escrivão, papiloscopista, perito, não sei o quê, perito odonto legal, perito criminal. A questão na Justiça do Sindicato dos Médicos é para 2 cargos que só tiveram 75 candidatos. Então, só essas pessoas serão afetadas. Não é todo mundo. Apenas para esclarecer. Localizaram o motorista atropelador do rapaz Nasci Chateaubriand. Está sabendo? Estou. Ou localizaram ou ele se apresentou. Eu não sei bem como foi. Eu só sei que tinha imagem de câmeras de segurança de várias empresas aí na Chateaubriand. Não sei porque até agora não tinha identificado aquele carro. Porque tem imagem da distribuidora de botijão de gás, naquele ângulo que a TV mostrou quando ele atropelou, e o carro seguiu na Chateaubriand. E dali para frente tem câmera em tudo que é prédio. Então todo mundo ali deve ter filmado. Não sei qual foi a dificuldade. Atropelamentos também acontecem em faixas de pedestre. É porque é a falta de educação do condutor brasileiro. O cara, quando está dirigindo, tem um comportamento, e quando ele está a pé, tem outro comportamento. É a falta de educação.
Então, quando ele está ao volante, ele não respeita o pedestre. Quando ele é pedestre, ele quer ser respeitado pelos outros condutores. Se todo mundo soubesse o seu limite, não teríamos esse tipo de problema. Paulo, hoje o presidente dos Estados Unidos conversou com o presidente da Finlândia. Meu amigo, conversa com todo mundo. Agora, duvido ele botar um soldado americano com um pé dentro do território da Ucrânia. Bota não. E ele sabe por que não bota. Você viu que hoje aconteceu mais um dilúvio em São Paulo, até parte do teto do aeroporto de Congonhas caiu. Todo ano em São Paulo é a mesma coisa nessa época. As chamadas chuvas de verão. Todo ano é assim. E ali, Manuel Irmão outro dia falava comigo sobre isso, a água ali só está voltando para o antigo lugar onde ela passava. Tinha o córrego, tinha o riacho, tinha isso e tal. Os caras foram fechando tudo, construindo e asfaltando. Asfalto impermeabiliza o solo. Ou seja, numa linguagem bem rasteira, evita que a terra chupe a água. Aí vai embora, a água procura um lugar para sair. Não fica presa de jeito nenhum. Você ouviu o quê? Barulho dos estrondos hoje, explosões aqui em Campina? Olha, eu não ouvi, mas Jair Lucena me chamava a atenção e eu escutei algumas pessoas que disseram que nada mais foi do que explosões em rochas, em pedras, ali perto do Garden Hotel, por trás do bairro do Mirante, onde tem a construção, onde vai ser construído o Centro de Convenções de Campina Grande. Então o pessoal chega, vai fazer uma obra, tem pedra, qual é a solução? Dinamitar. Prepara a dinamite, isola toda a área, toca a sirene, afasta as pessoas, os animais e explode. Agora, quem não tinha conhecimento se assustou. Ave Maria, será que é uma bomba da Rússia? Vai com essa boca para lá. Paulo, você é um ouvinte aqui que fala sobre esporte. Você soube que no intervalo daquele jogo do 7-1 da Alemanha contra o Brasil, no intervalo, o treinador alemão pediu para que os seus jogadores não fizessem gozação com os brasileiros? Olha, eu sei onde estava, com quem eu estava e qual era o placar do intervalo. Isso aí eu lembro bem. O placar ali era 5-0 para a Alemanha. Aí ele diz aqui que a imprensa publicou que o treinador chamou os jogadores no intervalo. Os alemães disseram, olha, não façam gozação não com os brasileiros, porque a gente está na casa deles e tal. Aí depois teve mais 2 gols da Alemanha, teve mais um do Brasil, foi 7-1. Meu amigo Lídio Meira mandou um vídeo de um forró na Fazenda Campos. Estava o prefeito de Oliveiras, vereador e líder o Zabombeiro. E a não ser que tenha chegado aqui alguma outra mensagem, tem aqui uma mensagem final. Finalmente, Paulo, as aulas presenciais na UFCG vão começar. Aí eu perguntei, quando, meu filho? 2 de maio. 2 de maio. Já? Eu pensei que não ia ser esse semestre, não. Só deixa para o segundo semestre. O Wilson Siqueira, Araújo Neto está com raiva de mim. Que mal eu lhe fiz? Eu não sei, Wilson Siqueira, quais são as tratativas suas com o velho Araújo Neto. O que é que vocês têm que conversar, trocado mensagens por aí? Eu sei que amanhã deve ter o programa de Araújo Neto e Ricardo Maia. Meu programa de sábado é Garotinho às 6 horas, às 8 horas eu vou para Araújo Neto. Agora amanhã não vai dar para escutar o programa todo, porque eu tenho outras atividades que vão me ocupar durante todo o dia. E nessas atividades, a partir das 8, 8h30 da manhã, não vai dar para estar com o celular ligado, nem com o rádio ligado. É que eu tenho mais aqui, mais mensagens. Essa aqui não dá para ler. Minha amiga Márcia Rodrigues, Rio de Janeiro. Política carioca, inacreditável. Eduardo Paes, o prefeito aqui do Rio, recebeu em seu gabinete o deputado federal Alessandro Molon, do Partido Socialista Brasileiro. Foi Alessandro Molon que ingressou com a ação no Supremo, pedindo que proibissem as incursões policiais nas favelas cariocas
fortalecendo por consequência as organizações criminosas como o Comando Vermelho. Alessandro Molon quer ser candidato a senador aqui pelo Rio e trabalha para eleger Marcelo Freixo, o defensor da legalização das drogas, como governador do estado, enquanto Eduardo Paes quer eleger Felipe Santa Cruz, aquele filé miau que era presidente da OAB. É o que manda aqui a amiga Márcia Rodrigues, lá do Rio de Janeiro. Sargento Letício, qual é a rádio do programa do velho garotinho? Tupi. Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro. É para você morrer de rir. Desopilar, né? Desestressar. São 19 horas e 36 minutos, passei da hora, estourei o tempo, mas Jovita Maranhão gritou de lá: peça as bênçãos para todo mundo. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo abençoado. E eu lembrando daqui que jamais teremos outra sexta-feira, 4 de março de 2022, porque cada dia é único. Eu espero que vocês estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu por aqui também estou. Este é o dia número 63 do ano, e ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 302 dias para que 2022 desapareça dos nossos calendários. Lembrem-se também, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Vem aí a seleção musical da Camisa 10, feita no Capricho, para você acompanhar aquelas canções, aquelas músicas que as rádios comerciais quase não tocam mais. E nós ficamos 24 horas no ar, sempre com a seleção musical feita no Capricho. Encontro marcado para segunda-feira, a partir do meio-dia na televisão Itararé, com a coluna Política, e depois às 18 horas aqui com vocês em mais um Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, bom fim de semana, fiquem todos com Deus e até segunda-feira. Você acompanhou a Cidade em Revista, o resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.